Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de fenômenos de transporte. Hoje nós estamos dando continuidade à unidade 8 e nós vamos resolver alguns problemas clássicos de escoamentos em tubos. Então, nós vimos a equação de energia entre dois pontos e a gente viu que a gente pode calcular a perda entre esses dois pontos, então, pela variação aqui da minha pressão, da minha velocidade e da elevação entre o ponto 1 e o ponto 2. E aí, a diferença entre o somatório desses dois termos vai me dar, então, a energia perdida total ao longo, então, dessa seção. E aí a gente viu que existem várias formas de perda de energia, né? Pode ter perda de energia da pressão, da energia cinética, da energia potencial do tubo, devido a uma série de motivos. Pode ser a própria rugosidade da superfície do tubo, pode ser a variação da elevação, pode ser também a perda de energia em uma bomba. Então, tudo que faz o fluido deslocar daquele sistema inicial e das condições iniciais, então ela tem uma energia associada. E aí nós temos as perdas maiores, que são as perdas devido ao atrito, e as perdas menores. Em alguns casos também a gente pode ter perdas negativas, que aí nesses casos são quando a gente tem uma bomba, por exemplo, né? E aí se a gente calcula a energia na entrada da bomba e a energia na saída da bomba vai ter mais energia do que na entrada da bomba, porque justamente ele está bombeando então esse sistema, tá? E aí nesse caso a gente tem uma perda de energia negativa, ou seja, se a gente tem perda de energia negativa, a gente tem ganho de energia, né? Mas como a gente trabalha então sempre com perda de energia vai ser negativa, porque a bomba vai estar entregando energia então para o sistema. As perdas maiores são aquelas perdas relacionadas então ao atrito. Tá? Então, o atrito para escoamentos laminares ele tem um comportamento bem típico e fácil, né? Ele pode ser calculado por, então aqui a perda maior, HL, vai ser igual a um fator F, que é o fator de atrito, tá? Vezes o comprimento da seção do tubo, o diâmetro do tubo, a velocidade média ao quadrado divididos por 2, tá? Isso apenas para escoamentos laminares. Quando a gente está trabalhando, então, com escoamentos turbulentos, a gente tem duas formas de calcular. A gente tem aquela equação de Colebrock, né, que a gente vai calcular, então, o fator de fricção de forma interativa, tá? Porque ele aparece, então, esse fator de interação aparece dos dois lados da expressão, ou a gente pode utilizar também o diagrama de Moody. E as perdas menores, elas vão depender muito, então, no meu sistema, tá? Então, normalmente a gente tem um coeficiente de perda do dispositivo que se chama K, e aí quando a gente for calcular a perda menor, eu vou ter K vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, a velocidade média ao quadrado dividido por 2. E aí, para alguns dispositivos, eu tenho que esse K pode ser dado pelo fator de fricção vezes o comprimento equivalente de tubo adicional, divididos pelo diâmetro. Tá? Então, seria como se eu estivesse adicionando aqui, para calcular esse fator de atrito, um comprimentinho a mais no meu tubo, tá? Que vai causar atrito, que esse atrito vai ser equivalente, então, a essa perda menor do meu dispositivo. Isso a gente faz para ficar parecido, então, com o sistema de perdas maiores. Então, é como se a gente estivesse adicionando um pedacinho a mais de tubo, que não existe, tá? Nas minhas perdas maiores, para ele, então, ser calculado da mesma forma, utilizando o fator de atrito. Mas, claro que isso depende, então, de diferentes sistemas e de o que a gente está considerando. E daí, um outro parâmetro que a gente vai utilizar muito ao longo dessa sessão é a vazão. Né? A vazão ela pode ser relacionada então com a área, né? A área vezes a velocidade, e aí no caso então a área vai ser o raio ao quadrado, pi r ao quadrado, tá? Só que aqui então se a gente escrever em função do diâmetro do meu tubo,
ele vai ficar π vezes d ao quadrado divididos por 4. Tá? Então, só para relembrar vocês que da velocidade média da minha vazão no meu tubo, e a gente vai utilizar bastante essa expressão para resolver alguns problemas. Em geral, tá? O que a gente conhece do nosso sistema? A gente conhece o tipo do material do tubo, e esse tipo do material vai ter uma rugosidade específica. Então, por exemplo, se a gente estiver trabalhando com um cano de PVC, ele vai ter uma rugosidade. Se a gente estiver trabalhando com um cano de cobre, ele vai ter outra rugosidade, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. E normalmente a gente já sabe esses parâmetros. Os parâmetros normalmente são fornecidos pelos vendedores ou a gente já tem esses parâmetros previamente calculados em laboratório, tá? Aí tem outros tipos também, tipo de cotovelo, válvula e outros acessórios também eles normalmente oferecem. Então, a própria empresa que faz esses dispositivos já fornece ali o tipo de perda que a gente tem, tá? Outra coisa que a gente pode ter, se a gente tem variação de elevação, a gente também vai conhecer ali qual que é a elevação, né? Então, eu faço ali simplesmente uma régua, a gente mede a variação da elevação que a gente está calculando. Então, normalmente são informações que já temos dados no problema, tá? E outra coisa que a gente normalmente já tem no problema também é o fluido com que a gente está trabalhando. E aí esse fluido ele vai ter, então, massa específica e viscosidade. A gente já viu como é que a gente calcula elas, pega os valores lá na tabela. Tá? E aí, dependendo do fluido que a gente está trabalhando, a gente vai ter diferentes comportamentos de velocidade e viscosidade. Dependendo da temperatura do sistema que a gente está trabalhando também, ele pode ter variações na densidade e na viscosidade, como a gente viu no começo do curso. E aí, o que a gente precisa calcular normalmente? Tá? A gente precisa normalmente calcular qual que seria a queda de pressão ao longo do tubo para um dado diâmetro e comprimento do tubo e a vazão. Tá? Então, a gente tem normalmente a gente tem normalmente as informações dos diâmetros e do comprimento do tubo e a vazão média dele. E a gente vai ter que calcular, então, qual que é o termo de queda de pressão ao longo desse escoamento. Outra coisa que a gente pode precisar também calcular é determinar justamente o comprimento do tubo que eu tenho que usar para ter uma queda de pressão de dp. Então, por exemplo, se eu quero diminuir a pressão do meu sistema, tá? Eu vou calcular quanto que eu preciso ou quais materiais que eu preciso utilizar ou o diâmetro do tubo que eu vou precisar utilizar para uma dada vazão, para que eu tenha, então, essa queda que eu quero de ΔP no meu sistema. Outro problema que vocês podem também enfrentar é determinar a vazão. Então, por exemplo, se vocês estão muitos sistemas hidráulicos, vocês vão precisar determinar a vazão ao longo que vai chegar na torneira da casa de vocês, por exemplo, né? E ela vai ter uma perda, então, ao longo desse tubo, né? E aí a gente conhece, então, o comprimento do tubo, né? Conhece o diâmetro do tubo que a gente vai utilizar. E aí a gente quer calcular a vazão em função de uma perda de carga ΔP. Outra informação importante que a gente pode precisar determinar também é o diâmetro do tubo que eu vou utilizar. Então, se eu quiser calcular, então, eu preciso que o meu tubo vá da parte de baixo da minha casa até a parte de cima, eu vou ter o comprimento do tubo que eu sei, que eu não posso mudar. Eu vou ter uma queda de pressão associada, então, justamente a essa variação de elevação, e eu vou ter a vazão média, que é esse tubo, que é a bomba da caixa d'água vai jogar esse tubo lá para cima, né? E aí eu preciso, então, calcular qual que é o diâmetro do tubo para que eu tenha todos esses parâmetros. Então, aqui, esses daqui são 4 exemplos básicos de problemas que vocês podem encontrar para resolver, então, com essas equações que a gente viu anteriormente. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos resolver um exercício para cada um desses tipos de problemas aqui e nós vamos ver algumas manhas de como que a gente pode resolver eles.